Amados e amigos ouvintes, temos muitos motivos, muitas razões para darmos graças ao Senhor. Aleluia! Chegamos agora ao momento, aquele momento especial do estudo da Palavra de Deus, neste dia abençoado que o Senhor nos concede. Hoje, dia 14 de março de 2014, o dia que o Senhor providenciou para nós. Este é o dia da bênção, é o dia da vitória. Estamos estudando sobre a importância de nossas palavras, a importância da confissão. Queremos falar hoje sobre o tema: a confissão é a chave que destrava a nossa fé. A confissão é a chave que destrava a nossa fé. Bem, nós temos fé no coração quando nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus entrou em nós e, como disse Pedro lá em 1 de Pedro 1:23, fomos regenerados, nascidos de novo pela semente incorruptível que é a palavra de Deus. Ao recebermos a palavra de Deus em nossos corações, ao acatarmos a palavra de Deus, ao darmos crédito à palavra de Deus e crermos com o coração, confessando com a boca aquilo que a palavra diz, a fé se estabelece em nosso coração. Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, esta fé é a fé bíblica. O que é a fé bíblica? É aquela fé que crê no sobrenatural. É aquela fé que crê nas coisas espirituais ou nas realidades espirituais que a Bíblia fala. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala de coisas, de realidades espirituais que não estão ao alcance dos nossos sentidos físicos. Então nós cremos porque a palavra de Deus diz. Não estamos vendo, não estamos sentindo, não estamos apalpando, porque a palavra está falando de uma realidade espiritual. Então nós cremos porque a palavra está falando. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé espiritual. Esta é a fé de Deus, a fé que vem de Deus. Ok? Pois bem, esta fé está em nosso coração. Mas para ela entrar em funcionamento, para ela operar em nossa vida prática, para ela operar no dia a dia, esta fé que nós temos, ela precisa ser liberada. Então, o tema hoje é confissão. A confissão é a chave que destrava a nossa fé. A confissão é a chave que vai abrir a porta, que vai liberar a fé que está em nossos corações. Temos aprendido que nós recebemos de acordo com a nossa confissão, seja bom ou ruim. O que confessamos é o que recebemos, seja bom ou ruim. O que confessamos é o que nós recebemos. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21 diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, veja aí, seja bom ou ruim, o que confessamos é o que recebemos. Em Marcos 11,
23, 24, que é o texto que temos lido nestes dias, diz o seguinte: eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então, aqui em Marcos 11, Jesus mostra a importância da nossa palavra, a importância das palavras que saem da nossa boca, a importância da nossa confissão. A nossa confissão controla e libera a nossa fé. A minha fé, ela é afetada por aquilo que eu confesso, porque eu penso em minha mente e eu dou margem aos meus pensamentos. E se eu alimento os meus pensamentos, eu acabo confessando aquilo que eu estou alimentando, aquilo que eu estou observando, aquilo que eu estou considerando. Eu estou ouvindo alguém, eu estou ouvindo uma pessoa, eu estou observando as minhas circunstâncias e eu começo a pensar o que a pessoa está falando. Eu começo a pensar no que eu estou vendo e eu começo daqui a pouco a falar sobre aquilo que eu estou vendo, a confessar as minhas circunstâncias, os problemas, as dificuldades, o argumento filosófico que alguma pessoa expõe, e eu começo a pensar, a raciocinar, e daqui a pouco eu estarei falando de derrota, estarei falando da minha situação, estarei falando das minhas circunstâncias, e isso começa a afetar a fé que está em meu coração. Eu posso ter pensamentos de dúvida em minha mente, mas ter a fé estabelecida em meu coração. Eu posso estar duvidando com a mente, ou seja, por causa das circunstâncias, os meus 5 sentidos estão trazendo à minha mente informações. Então, por causa das circunstâncias que vêm até a mim, através dos 5 sentidos, pensamentos de dúvida, pensamentos de preocupações, pensamentos de medo podem dominar a minha mente. Mas mesmo assim, com pensamentos vindo à minha mente, pensamentos de dúvida, de incredulidade, de medo e de preocupações, mesmo esses pensamentos vindo à minha mente, eu posso ter uma segurança, uma certeza em meu coração. Mas se eu começo a dar atenção aos meus pensamentos, e eu começo a confessá-los, e eu começo a abrir a minha boca para declarar as minhas circunstâncias negativas, a declarar os meus problemas, isso acabará afetando a minha fé. Então, a minha confissão, ela controla a minha fé. Ela pode prejudicar ou fortalecer a minha fé. E ela também libera a fé. Porque aqui em Marcos 11, 23, Jesus ensinou, se alguém disser a este monte, eu tenho que falar ao monte e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu posso ter toda a fé do mundo em meu coração, mas se eu não liberar essa fé pelo falar, pela confissão, nada acontece. Então vemos que a fé, ela entra em funcionamento. A fé, ela é liberada e ela opera
através das palavras que saem da minha boca. Você quer ver milagres? Você quer ver as suas circunstâncias mudarem? Você quer ver o poder de Deus em operação? Você precisa liberar a fé através das suas palavras. Temos que aprender a falar com ousadia e coragem, baseados na palavra de Deus. Não falar com ousadia baseado em revelações ou visões ou coisas místicas, mas estou falando de falarmos com ousadia, com coragem, baseados naquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando eu abro a minha boca para falar, eu estou liberando a minha fé. Eu preciso chegar ao ponto de começar a falar. Falar com ousadia. Bem, a palavra diz: Senhor e meu pastor, nada me faltará. Então eu tenho que ter ousadia. Mesmo me faltando coisas, eu tenho que ter a ousadia de me levantar e falar para as pessoas: nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor. Esta ousadia de fé e este liberar de fé pela palavra é que opera o milagre. Porque a fé é liberada pela palavra. Se eu nada falar, se eu não falar com ousadia, se eu não falar com coragem, se eu ficar em dúvida, com medo de falar, com medo de confessar, eu não agarro a realidade daquilo que a palavra está falando. Eu mesmo, em relação à conversão, muitas pessoas ouvem o evangelho, mas lhes falta uma coragem de assumir publicamente a sua conversão. Lhes falta uma coragem de abrir a boca e confessar publicamente que são de Jesus, que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Ora, enquanto a pessoa não faz isso, ela não pode agarrar, ela não pode experimentar a realidade do novo nascimento. Enquanto ela não faz, enquanto ela não abre a boca para confessar, não se estabelece nela o novo nascimento, não se estabelece nela esta experiência com Deus que a transforma de dentro para fora. Então veja a importância da confissão. Em Mateus 10, 32 e 33, Jesus fala o seguinte, Mateus 10, 32 e 33. Ele diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. Jesus usa a expressão confessar. Precisamos ter uma confissão pública. Quem, pois, me confessar diante dos homens. Como eu disse, a experiência espiritual só se estabelece em você quando você tem a coragem de confessar diante de todos. Quando você faz uma confissão pública, assumindo Jesus, algo acontece dentro de você. Algo acontece no seu interior, ali se concretiza, se ratifica a tua experiência com Deus. A confissão, ela tem um poder extraordinário. Precisamos entender, e a maioria das pessoas não entende, não se dá conta da importância que a confissão ocupa no plano de Deus. A maioria não se dá conta disso. Quanto é importante a nossa confissão, o quanto é importante e qual a importância da confissão no plano de Deus. Ela ocupa um papel, central. A confissão
ela ocupa um papel central no plano de Deus. Porque a nossa fé é a nossa confissão. E o Evangelho é chamado de a confissão. A confissão que nós fazemos. A confissão sobre o Senhor Jesus. E temos visto, ao longo do nosso estudo, a importância das palavras. Por isso, a confissão ocupa um papel central. Jesus falou que nós daremos conta de cada palavra fútil, inútil, frívola, que nós falarmos. Daremos conta no dia do juízo. Ele diz que por nossas palavras seremos justificados ou condenados. Porque as palavras, elas têm uma importância na dimensão espiritual que nós não conhecemos. Muitos criticam a questão da confissão e falam mal de confissão positiva, pensamento positivo. Isso não é evangelho, isso é nova era. Dizer que as palavras têm poder mágico, isso não acontece, isso não é verdade. Bem, queridos, estamos falando daquilo que Jesus falou em relação às palavras. Ele falou que as palavras são importantes. Não estou aqui ensinando uma questão de nova era ou de um gnosticismo dos poderes ocultos e poderes mágicos das palavras, mas estou ensinando o que Jesus ensinou. E parece-me que há uma importância, há um agir no mundo espiritual das nossas palavras. Jesus nos dá a entender, e a Bíblia, de modo geral, nos dá a entender que as nossas palavras, elas têm uma relação íntima com a dimensão espiritual. E isso está claro. Nós vimos ontem sobre Daniel, que o anjo disse: Daniel, por causa das tuas palavras eu vim. Então veja a relação que há entre as nossas palavras e a dimensão espiritual. Você será justificado ou condenado pelas suas palavras. Coisas boas ou coisas ruins chegarão até você por causa das tuas palavras. E temos também visto na experiência que pessoas tiveram problemas espirituais, de opressão, de possessão demoníaca, por causa de palavras. Por entregarem a sua boca, entregarem o seu coração a palavras de blasfêmias, a palavras indecorosas, palavras sujas, e aquilo foi dando uma margem, uma legalidade para que o mal entrasse e dominasse a sua vida. Então, amados, nós estamos falando de que você vai ter um poder mágico e tudo que você quiser, se você aprender a falar as palavras mágicas, se você aprender o ritual mágico, tudo que você quiser e como você falar, você vai ter. Não é isso que nós estamos ensinando. A Bíblia fala que o homem tem um coração egoísta, egocêntrico. A Bíblia fala que na nossa carne não habita bem algum. O apóstolo Paulo falou: porque eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Ele falou isso porque ele era um homem nascido de novo. Mas a pessoa que não é nascida de novo, o mal habita nela. Seu espírito está morto. Ele é um velho homem, ele é uma velha criatura que não nasceu de novo. Ok? Então o mal domina sobre ele. O mal está nele. E se ele tiver esse poder mágico para fazer o que quer, é claro que Deus é contra isso. É claro que nós não encontramos apoio, base bíblica para isso. Porque o mal está no homem. Já pensou se o homem tivesse esse poder de, com as suas palavras, ter o que ele quer, fazer o que ele quer? O mundo estaria muito mais terrível do que é hoje. Há um limite, há uma limitação. Então nós que estamos em comunhão com Deus,
que vivemos com Deus, que andamos nos princípios de Deus, nós não estamos ensinando uma vida egoísta, uma vida egocêntrica, uma magia, uma mágica. Se você aprender a falar as palavras certas, você aprender a falar de maneira certa, você vai ter tudo o que você quer. Não. Sabemos que o coração é enganoso. E coração aqui não é só o espírito. Quando a Bíblia fala de coração, ela não só refere ao espírito. Muitas vezes o coração se refere aos pensamentos, às intenções, na nossa alma. Se refere àquilo que nós estamos adquirindo e captando, aquilo que está dentro de nós, que nós assumimos como coisas erradas, pecados, desejos pecaminosos. Então, a Bíblia diz que esse mal está em nossa carne, ele está em nós, e Deus não vai dar tudo, ou você vai ter um poder ilimitado para você fazer o que quer e ter o que você quer. Não é assim que funciona. Não é isso que estamos ensinando. Mas o que estamos falando é que há uma importância em nossas palavras. E que também, se você usar mal a sua palavra, se nós usarmos mal a nossa palavra, nós teremos problemas. Porque nós recebemos aquilo que nós confessamos. Se eu confesso coisas ruins, se eu confesso uma confissão errada, de maneira errada, eu vou estar recebendo isso. Eu vou estar prejudicando a minha vida. Eu vou estar trazendo problemas para a minha vida. Então veja bem, a posição que a confissão ela ocupa no plano de Deus. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus está falando da confissão pública que nós devemos fazer a respeito dele e a respeito da nossa fé nele. E aqui vemos que a confissão ocupa um lugar central no plano de Deus. Muitas pessoas só olham a confissão pelo seu lado negativo, que é a confissão de pecados. Mas existem dois lados da confissão. Um lado negativo e um lado positivo. Então, a maioria dos crentes, dos cristãos, não enfatizam e não falam do lado positivo da confissão, com medo de serem confundidos com ensinamentos da nova era, ou com ensinamentos do gnosticismo, do misticismo ou da magia, porque no esoterismo, no gnosticismo, na ciência cristã, existe muito desses ensinamentos do poder positivo, do pensamento positivo, da confissão positiva, de falar coisas boas para atrair boas energias. Então eu creio que com medo de serem confundidos com esses ensinamentos, a maioria dos crentes não enfatizam, não falam nada sobre o lado positivo da confissão. Sempre quando se fala de confissão na igreja, sempre se fala do lado negativo, de confessarmos nossos pecados, de confessarmos as nossas fraquezas, de confessarmos a Deus, de confessarmos uns aos outros para sermos curados. Sim, há este lado da confissão, há este lado negativo, digamos assim, de confessarmos o nosso pecado, e ele ocupa um papel muito importante na nossa vida cristã. A confissão, esse lado negativo da confissão, ele ocupa um papel muito importante na vida cristã. Sabemos disso. Mas o outro lado também ocupa. E se nós não ensinarmos o outro lado, se nós não enfatizarmos o outro lado baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, não baseado
em filosofias, não baseados em experiências místicas, não baseados em visões e revelações de homens, mas baseados na Bíblia. Se nós ensinarmos e enfatizarmos o lado positivo da confissão, conforme ele é ensinado na Bíblia, nós vamos colher frutos poderosos. E eu posso dizer o contrário. Estamos perdendo muito. Não temos colhido bênçãos. Não temos desfrutado de coisas que pertencem a nós, porque não ensinamos, não enfatizamos o lado positivo da confissão. Eu repito, muitos têm medo de serem confundidos com outros ensinamentos. Mas eu não posso ter medo de ensinar aquilo que a Bíblia ensina. E eu não posso me prejudicar deixando de ensinar o que a Bíblia ensina. Eu não posso privar os irmãos da bênção, da verdade. Por não ensinar o que a Bíblia ensina, eles ficarão privados de bênçãos, de verdades que abençoarão e que transformarão a vida deles. Então, queridos, a partir de hoje, nós estaremos ensinando esse lado positivo da confissão. O papel que ela ocupa no plano de Deus, o que a Bíblia fala sobre a questão da confissão no que tange ao seu lado positivo. E a Bíblia tem muita coisa a dizer. Tem até mais coisas a dizer do aspecto positivo da confissão do que do aspecto negativo. Como eu disse, a igreja enfatiza e somente ensina o aspecto negativo da confissão. Mas a Bíblia tem muito mais a dizer do aspecto positivo. Bem, uma definição de confissão, segundo os dicionários, seria a seguinte: reconhecer ou admitir, declarar fé em algo ou em alguém. Então, segundo os dicionários, confessar é reconhecer, é você admitir, é você declarar fé em alguma coisa, em algo, em uma pessoa. Confessar, segundo os dicionários, significa fazer confissão das nossas falhas, o aspecto negativo, mas também significa fazer confissão da nossa fé, o aspecto positivo. Então, confessar significa eu fazer confissão da minha fé, eu fazer confissão daquilo que estou crendo, baseado na palavra de Deus. Então eu posso falar com um monte: ergue-te, lança-te no mar. Eu estou confessando a minha fé sobre aquele problema. Eu estou confessando a minha fé sobre a doença, baseado na palavra de Deus que diz: pelas suas pisaduras eu fui curado. Eu vou confessar a minha fé em relação aos meus problemas financeiros, que a palavra diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma, ponto por ponto, cada uma das minhas necessidades, o meu Deus há de suprir. Então eu falo com o meu problema, eu falo com o meu monte, a fé que eu tenho em relação àquilo, eu confesso a minha fé na palavra de Deus em relação aos meus problemas. Este é o aspecto positivo da confissão. Confessar a minha fé. Confessar o que eu creio a respeito daquilo que a palavra de Deus diz sobre o assunto. E se eu começar a falar, a minha fé será liberada. E o poder de Deus se moverá. O mundo espiritual, a dimensão espiritual se moverá em meu favor, baseado nas promessas de Deus, baseado em que Deus falou. Então, eu experimentarei aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito e a respeito das minhas situações. Creia nisso, receba isso em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus. Oh.
aleluia. Eu quero orar agora por você. Vamos orar ao Senhor em cima do que nós estudamos hoje. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus amigos e irmãos ouvintes, para que venha um espírito de sabedoria, um espírito de entendimento, de despertamento, para que possamos, Senhor, assimilar esta verdade, a verdade da confissão, do aspecto positivo da confissão, a verdade que a nossa confissão, ela é a chave para destravar a fé que está em nosso coração. Somente quando tivermos coragem de confessar de todo o nosso coração o que a palavra diz e o que nós cremos, então as coisas irão acontecer. Começarão a acontecer. Pai, então eu oro em nome de Jesus, que a tua palavra que é poderosa, que é martelo que esmiuça a penha, venha quebrar toda a dureza de coração, venha trazer discernimento, venha trazer entendimento, venha trazer luz, para que esta verdade entendida, assimilada e praticada produza um milagre que esse irmão precisa, que essa irmã precisa. Um milagre de cura, um milagre de libertação, um milagre de santificação, um milagre de vitória, um milagre de andar, Senhor, de acordo com a tua vontade, te agradar em tudo. Um milagre, Senhor, de sermos puros, santos e justos, de maneira prática e viva em tua presença. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, agora eu oro para que o teu poder se manifeste agora, curando, libertando, transformando vidas, e através desta palavra, deste ensinamento, que esta pessoa possa ouvir várias vezes este ensinamento, até que ela assimile, até que este ensinamento penetre profundamente em seu ser, e através desta verdade, ela vai experimentar a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, experimentar a tua vontade de vivermos uma vida abundante, que glorifica e que bendiga o teu nome. Eu desejo isso e eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.